A internação não é um caminho assim, é um choque muito grande. A gente fica isolado dos familiares, não tem participação nenhuma, a gente não tem conhecimento com nada. Então a gente não tem contato, não adquire nada de bom. Eu vejo que o hospital psiquiátrico não vai dar a melhoria para o usuário, e o que eu vejo é que nós temos de lutar pela essa política que não dá ao usuário a nada. E nós precisamos crescer, ser grande, porque a doença não é contagiosa, não é nada, a doença é coração, a gente tem que dar muito amor, a doença é só na cabeça. E nós precisamos tratar com o coração. A ética da abordagem hospitalar, ela é menor do que a ética da abordagem comunitária. Por quê? A doença mental não é contagiosa. A doença mental requer, ela não tem vírus, bactéria, ela não precisa de isolamento. As pessoas têm que conviver e os seres humanos têm que aceitar pessoas de ritmos diferentes, de maneiras diferentes de ver a vida. O Brasil não reconhece os seus holocaustos. Os navios negreiros seguramente foram holocaustos. Os manicômios também. Nós tivemos um manicômio em Barbacena que assassinou, se estima, por volta de 60 a 70 mil pessoas. Pessoas que não tinham, via de regra, transtorno mental. Mas ali se jogavam as mães solteiras, se jogavam as pessoas com deficiência, ia se jogando as pessoas da comunidade LGBT, ali se jogavam as pessoas como se fosse um depósito de gente. São holocaustos que precisam ser superados com o reforço dos serviços substitutivos. A Lei 10.216, ela não é uma lei inventada. Ela é uma lei descoberta. Ela já existia na cabeça dos profissionais de saúde mental, humanistas, na cabeça dos familiares que compreendiam a dor dos filhos e dos parentes, as dificuldades que tinham. E na sociedade que rejeitava os depósitos com os grandes manicômios e internações prolongadas, prisão perpétua, cárceres sanitários, sem sanidade e sem saúde. E existe um outro projeto de sociedade, né, que é o projeto que enclausura, que é o projeto que vê o outro, que me é diferente, como perigoso, como uma ameaça, né? E eu acho que a reforma vem justamente para isso, vem para resgatar um espaço que é essencialmente, né, cidadão, que é o de você poder exercer a sua cidadania mesmo num processo de adoecimento, mesmo num processo de sofrimento mental intenso. Com a mudança da política pública, o cenário do investimento também se reverte, ou seja, até 2017 nós poderíamos afirmar que aproximadamente 80% do recurso da União foi destinado aos serviços chamados substitutivos ao manicômio, ou seja, os CAPs, as residências terapêuticas. Quando eu comecei a trabalhar com saúde mental no CAPs, eu era só uma pessoa recém-formada que acreditava em muitas coisas, que tinha muitas convicções antimanicomiais. Mas quando eu cheguei lá, quando eu entrei em contato com o sofrimento do outro, eu fui completamente transformada. Eu, como paciente, eu acho melhor que continue o CAPS. Eles não me tratam como um paciente psiquiátrico, mas eu me sinto mais como uma pessoa normal. Outra, tenho mais assim, sou tratada com mais carinho do que como um doente. Eu me sinto mais normal. E o sistema do CAPS é muito importante, porque ele dá a atividade. A gente pode estar falando um com o outro, colega, tomando conhecimento, né, os traumas, né, a gente vai trocando ideia e fortalecendo, né. Cheguei em CAPS, não tinha nenhum objetivo de vida, e lá eu consegui me erguer a minha vida e estou lutando. Quando penso em autonomia do usuário,
eu percebo que a autonomia vem da participação do usuário em seu PTI, Plano Terapêutico Individual, mas também na participação social, pois a vida está além do CAPS. Conhecer o seu território é fundamental. Então você tem que ajudar de tal forma que a pessoa possa se ressocializar, possa compreender sua própria doença e possa se automedicar. Nós temos muitos casos, depois da Lei 10.216, temos muitos casos de pessoas que hoje têm o autocontrole e cuidam das seus próprios problemas. O equipamento que a lei criou, estimulou e expandiu no Brasil, o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, ele é a maior criação, a mais avançada criação da psiquiatria mundial desde os anos 90. Mas não foi só a política de assistência que mudou. Nesse processo também as legislações acompanharam essa transformação. Seja a partir da Lei 10.216 de 2001, seja com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que também abarca a proteção das pessoas com transtornos mentais, sejam eles decorrentes do uso de drogas ou não. Acho que é importante dizer que no ano de 2015 nós tivemos aprovação no Brasil de uma lei muito importante e que também se soma à perspectiva do cuidado em liberdade, negando que o indivíduo seja obrigado a se tratar. Essa legislação é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que da mesma forma que a Convenção também alcança as pessoas com transtornos mentais e garante uma série de direitos, dando um salto da primeira legislação que nós conquistamos no Brasil, que foi a Lei 10.216. Ainda que as portarias do Ministério da Saúde tenham sido desenhadas nesses últimos tempos, a revelia do controle social, a revelia da discussão com a sociedade, é importante a gente lembrar que são portarias infralegais, o que, portanto, contraria essas legislações aqui mencionadas. Ou seja, essa transformação não rasga todos aqueles direitos legalmente inscritos e construídos a partir de uma compreensão social, seja ela acadêmica, política, de garantia de direitos para essa população. Não será fácil que esse retrocesso encontre um espaço vago para reinar. Esse retrocesso terá muitos limitadores, seja esses limitadores a organização popular. Os movimentos da luta antimanicomial no Brasil estão muito organizados, e seja em função das legislações que garantem, então, uma saúde mental com garantia de direitos, e esses direitos, mais uma vez, são inegociáveis. Aliás, reforma psiquiátrica, ela implica numa lógica antimanicomial. Uma lógica antimanicomial que não pode ser revivida em entidades que não aceitam a autonomia do sujeito, como em algumas comunidades terapêuticas. Mas uma lógica antimanicomial, ela pressupõe democratização das relações, dos projetos que existem dentro das próprias unidades, ou seja, a democracia, alimento imprescindível para a reforma psiquiátrica. Por isso, aqueles que pensam as políticas de saúde mental sem que ela seja tecida com a voz das pessoas com sofrimento psíquico, ou das pessoas com transtorno, ou das pessoas que têm uso abusivo de drogas e de álcool, está ferindo a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. E não tem como a gente falar de democracia sem falar da atuação e da participação dos movimentos sociais. Até porque toda revolução não se faz sem a participação popular, sem a participação da sociedade como um todo. Principalmente no que se refere a falar de políticas sociais, no sentido de que muitas vezes as nossas políticas elas são feitas por pessoas que nunca sentiram nos seus corpos o que é aquela privação.
E na hora de fazer essa política, essas pessoas acabam sendo excluídas, né? Essas pessoas que sentem diariamente o que é, por exemplo, viver com transtorno, viver com estigma, viver com alguma forma de segregação. O movimento tem uma força muito importante de ação concreta nas políticas. O conhecimento que eu adquiri na prática, eu acho que foi o movimento que me deu. Estar em um movimento com outras pessoas representa um espaço de articulação, de mobilização, mas também de compartilhamento de angústias, de conquistas, de vitórias. É muito bom encontrar pares, pessoas que também têm um projeto de sociedade, sem manicômios, de cuidado em liberdade, e que compartilham, que lutam por isso, sabe? Mesmo diante desse contexto de enormes retrocessos, encontrar pessoas que estão dispostas a estar contigo nessas fileiras de luta, sabe? Que muitas vezes é lutar para não retroceder mais ainda. Eu acredito muito que a cura, e eu não tenho medo de usar essa palavra, porque eu acho que a cura não é remissão de sintoma. A cura é a gente ter o nosso espaço de ser loucos também garantido e entender que nós teremos os nossos direitos guardados para que nós possamos usar e desfrutar deles, né? Então eu acho que a cura vem na relação, e essa relação plena e extrema, ela só é permitida numa perspectiva antimanicomial, onde muros não existem. Se os usuários, eu falo mais uma vez, soubessem a potência que têm, certamente eles fariam uma revolução, a potência de mudança que eles têm, que eles mudaram a minha realidade como profissional, como militante e como pessoa. Viva a reforma psiquiátrica!